Quero defender Eduardo Bandeira de Mello. Eu defendo sempre, não Eu sou o quero Flamengo. defender, pois é, eu sou Flamengo, mas eu quero defender. Muita gente demoniza o Eduardo Bandeira de Mello. Então eu gostaria de dizer para quem demoniza o Eduardo Bandeira de Mello que tudo que está acontecendo hoje no Flamengo, o saneamento financeiro, a evolução que o Flamengo teve, se deve à gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Muita gente demoniza o Eduardo Bandeira de Mello injustamente. Eu também acho. Eu digo que o caminho foi percorrido. Sim, com certeza. Por ele, com a equipe. Pode falar isso pra ele que eu pode mandar esse recado pra ele. Claro que falarei, porque realmente eu concordo em gênero, número e grau. E quando ele estava saindo do Flamengo, no fim da gestão dele, muitos torcedores, que eu digo, queriam pendurar ele de cabeça para baixo, Maracanã, injustiça. Aí injustiça quando começou total. a ganhar no ano seguinte, maior presidente, cara, mas você era o mesmo que dizia, ao contrário. Exatamente. E é isso que os clubes têm que entender, que o caminho, ele é doloroso, mas tem que ser percorrido. Claro. E ninguém quer percorrer. E eu via também sempre, Fabinho, as tuas postagens políticas do Vasco da Gama, né? Quando você via que o momento do Vasco era difícil, mas você via muita briga política dentro do Vasco e assim, que não leva a lugar nenhum. Quem perde nessa briga política é o torcedor. Entendeu? Porque lá dentro a briga pelo poder. Ah, mas fulano é da corrente tal, Beltrano é da corrente tal, mas caramba, tem que ser todo mundo vascaíno. E o Flamengo, quando entendeu que isso prejudicava, a coisa andou. Exatamente. Então, a coisa andou fez a diferença. E o Flamengo é hoje o que é, né, em termos de saneamento financeiro, em termos de estrutura, graças a esse início da gestão e desse pensamento, que você acabou de falar muito bem, Fabinho, que foi vamos nos unir em prol do flamenguista. Exatamente. E aí o Flamengo é o que é hoje, em termos de conquistas, de brigar pelos títulos, de entrar nas competições em condições porque passou 6 anos pavimentando o caminho, trazendo um equilíbrio financeiro, aumentando as suas receitas e o poder de ir ao mercado. Exatamente. Hoje, assim, a galera pode reclamar que não está satisfeita. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, né? Pode reclamar que queria de volta o técnico tal, que o vice-presidente de futebol não está agindo como deve agir, mas, né, vai ver como é a estrutura do time, do clube, né? Não, claro. Vai ver a estrutura do clube. Vai ver os atletas que vieram lá de fora rasgam elogios para a estrutura do nível. E viveram em grandes estruturas lá fora. Quando eles comparam... Pois é, vê o Diego Ribas, que já foi atleta do Atlético de Madrid, de times da Alemanha, o Felipe Luiz, a mesma coisa. Eles tecem elogios rasgados ao Flamengo pela estrutura que o Flamengo tem, que não deixa dever em nada a estrutura de clubes do exterior, da Europa, né? E isso faz toda a diferença no dia a dia. Nossa. Porque você acelera a recuperação, você dá condição de trabalho, de repouso. Exatamente. As pessoas acham que isso é um detalhe. Não é um detalhe. Fazem as refeições no clube, né? Tem os alojamentos de primeira linha no clube. O Flamengo não concentra mais em hotel quando joga no Rio de Janeiro, concentra no seu CT. Engraçado, eu me lembro que quando a gente fala uma coisa, já se despediu já quase por 2 vezes, mas lembra de você começou a falar isso, eu lembrei. Quando eu fui morar em São Conrado, 2013, ainda tinha aquela concentração antiga de São Conrado. Que o Zico ficou, né? Que você via fotos dos jogadores jogando sinuca. Sem camisa, só de short. Sem camisa, de chinelo, jogando totozinho, sinuca, jogando baralho. Mas você vê, né, aquele time que foi campeão da década de 80, em 1982, ganhou o mundo, ganhou do Liverpool, né, naquela final maravilhosa, né? E aí eu passei por ali, parei para olhar. Falei, caramba, aquele time que eu via jogar no Maracanã, que eu ia, Fabinho, mas era um outro cenário, né? Era outro, é claro, ali eram talentos que dificilmente vão surgir iguais, né? A geração era muito talentosa. Né? Não vai ter um outro Pelé, dificilmente você vai ver um outro Zico, pode até acontecer, mas difícil, né? Mas aí eu vi, naquela época, Fabinho, eu ia no Maracanã de geral. Sim. Primeiro porque não tinha dinheiro, que era geral, mais barata, né? E segundo, eu queria ver de perto aquela galera que foi quando eu comecei a treinar no Flamengo. Né? A peneira do Flamengo, quando eu ia no Maracanã, quando eu tinha 14, 15 anos, era no Cocotá, na Ilha do Governador. Mas eu ia de geral porque aquele barulhinho da chuteira na bola, você conseguia ouvir dali do lado. E era uma coisa mágica. E até hoje, eu conversando com você, eu escuto aquele barulhinho da chuteira dos jogadores, né, que eu ouvia da geral, tocando na bola, com aquela categoria de Leandro, Moser, né, Zico, Andrade, Tita, Adílio,